Moradores de Coari vêm à Assembleia e cobram a atuação mais firme do poder público diante da crise sociopolítica enfrentada na cidade. O Estado garante que a unificação do ICMS não vai trazer prejuízos ao polo industrial de Manaus. Deputados comentam o resultado de pesquisa que aponta queda no repasse de verbas federais a municípios administrados por políticos de oposição ao PT. Defensores públicos e jornalistas são homenageados no Legislativo. O Aleão Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Diante da instabilidade social e política em Coari, moradores da cidade vêm à Assembleia cobrar uma atuação mais firme do poder público. Além de problemas na prestação de serviços essenciais, o município enfrenta a indefinição de quem deve assumir a prefeitura. A situação de Coari começou a ficar instável após a prisão do prefeito Adail Pinheiro em fevereiro de 2014, pela prática de exploração sexual de crianças e adolescentes. O vice, Igson Monteiro, se viu obrigado a renunciar ao cargo um ano depois, após uma série de revoltas populares no município. Desde então, o executivo municipal tem sido ocupado pela presidência da Câmara da cidade. O problema é que o comando do Legislativo já foi alterado 3 vezes neste ano, gerando uma instabilidade política ainda maior. Além disso, uma decisão judicial emitida pelo TSE, que determina a posse do segundo colocado nas eleições para a prefeitura, Raimundo Magalhães, foi suspensa por uma liminar do TRE. Insatisfeitos com essa situação, um grupo de residentes do município compareceu à Assembleia Legislativa para reivindicar uma atuação mais firme do poder público para solucionar a questão. Utilizando os tempos partidários do PPS e do PTN, os coarienses tiveram 10 minutos para se pronunciar em plenário. O Coari está passando por uma situação muito difícil, certo? Nós já tivemos, nos últimos 5 meses, 4 vereadores tomando conta da cidade de Coari. E o que é pior, nenhum deles consegue administrar, nenhum deles consegue fazer nada. Porque a pessoa entra, demite os funcionários, contrata outros, com 15 dias sai, certo? Não paga aqueles funcionários que já contrata outros. E dessa maneira não dá para continuar. A Rocan não sai de Coari. Por que a Rocan não sai de Coari? Porque Coari vive uma instabilidade. E eu queria apelar para os senhores nesta manhã. Porque Coari também faz parte do Amazonas. O povo de Coari está sofrendo. E por que essa casa não se reúne? Governador Melo, o senhor que é um educador, por favor, reúne esses homens inteligentes dessa casa. O povo de Coari está sofrendo. A Câmara Municipal não funciona. Vocês sabem quem manda lá é o dinheiro judiciário do Amazonas. Por que você está envergonhando o Estado? Por que vocês vergonham o Estado? Por que vocês não posicionam, não façam a lei, a ver e vigorar? A cidadania do povo de Coari está morrendo. Vocês não verem isso? Sabe o que os prefeitos atuais sabem fazer? Bater nos funcionários públicos e impedir que eles recebam seu dinheiro. É um trabalho escravo. Entra prefeito, sai prefeito e não paga o direito das pessoas que estão lá. A sessão de tempo foi promovida pelos deputados Luiz Castro e Abdala Frache. Castro cobra uma maior agilidade no julgamento da liminar do TRE que impede a posse de Raimundo Magalhães. O parlamentar afirma que a influência política do ex-prefeito Adail Pinheiro não pode prevalecer durante a análise do caso. É tudo tão estranho, tão misterioso, que nós nos permitimos supor, mas não temos como comprovar, a força desse esquema poderoso que é o esquema de Adail Pinheiro no nosso Estado. Que com toda razão alguns parlamentares colocaram com propriedade. Não é uma força só em Coari. Se fosse só em Coari já teríamos resolvido esse problema há muito tempo. É uma força que se espraia. E eu entendo que os magistrados não podem se permitir, não devem se permitir ser instrumentos desse esquema. É o crime organizado. Já o deputado Abdala Frache demonstrou preocupação com os gastos da prefeitura com publicidade em emissoras de TV aberta. Segundo o parlamentar,
Um município que atrasa o pagamento de servidores públicos e de fornecedores não pode empregar recursos em propaganda. A cidade está lá com salários atrasados, fornecedores sem receber, os serviços públicos mínimos necessários para a população não estão funcionando e essa turma desse circo de horrores que administra o município hoje fica gastando R$7.000 por inserção de comercial no intervalo do Jornal Nacional, para mostrar a pintura de prédio. É uma vergonha a mais, quando nós achamos que nada de mais louco pode acontecer na administração de Coari, eles conseguem se suplantar, sempre. Quando a gente pensa que eles já chegaram no limite do limite do limite, eles ultrapassam isso com a maior tranquilidade e disfarçatez do mundo. Esse comercial que está no ar desde a sexta-feira passada custa para os cofres públicos de Coari R$7.000 por inserção, cada vez que ele aparece. E a informação que a gente tem é que ele vai continuar aparecendo aí por vários dias. Diversos parlamentares demonstraram apoio à iniciativa e colocaram as bancadas partidárias à disposição dos habitantes do município. Portanto, deixar claro para o povo de Coari, aqui representado por filhos e filhas de Coari, que a liderança do PSDB compreende os excessos em razão da situação gravíssima que se encontra aquele importante município do estado do Amazonas. E deixar claro, portanto, que estamos ombreados no contexto do pronunciamento tanto do deputado Abdala Franchi quanto do deputado Luiz Castro, que tem cuidado de forma exemplar do interesse do povo de Coari aqui na Assembleia Legislativa. Sabemos que a população de Coari está com um grito preso na garganta, o grito da liberdade, o grito da justiça, e nós queremos que esse grito venha acontecer, que esse grito torne-se algo real, para que Coari e a população possa sair dessa situação tão humilhante, uma situação que realmente torna-se inaceitável. Queremos, de fato, de verdade, que venha a acontecer uma solução. E a solução é Magalhães no comando. Magalhães, que é o segundo mais votado, tem por direito assumir a Prefeitura de Coari. O deputado Cabo Maciel propõe que os parlamentares se reúnam para que a Assembleia Legislativa emita uma posição oficial sobre o caso. Eu já pedi pela segunda vez ao presidente desta casa que, assim como é tratado todos os temas polêmicos na sala da presidência com todos os deputados, eu solicito que ele convoque os deputados para uma reunião na presidência para que a gente possa, enquanto poder legislativo, a gente tomar uma decisão referente ao município de Coari. Um posicionamento não do deputado Luiz Castro, não do deputado Cabo Maciel, não do deputado Abdala, mas um posicionamento enquanto poder legislativo. A gente vê a questão como a justiça está tratando o caso. E aí a gente, que é o Tribunal de Justiça, que é um poder paralelo, que é um outro poder. Mas nós, enquanto deputados, enquanto legislativos, esta casa tem que tomar uma posição. O julgamento da liminar que suspendeu a diplomação e posse do segundo colocado nas eleições, Raimundo Magalhães, já foi adiada 3 vezes no TRE. Estado garante que a unificação do ICMS não vai trazer prejuízos ao polo industrial de Manaus. Para o deputado Serafim Corrêa, é o momento de dar um voto de confiança ao Executivo. O projeto de lei número 130 de 2014 da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que trata sobre a convalidação dos incentivos fiscais, foi aprovada no dia 7 de abril no Senado. Neste fim de semana, os secretários de Estado da Fazenda Afonso Lobo e de Planejamento Tomás Nogueira participaram da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, onde o assunto foi discutido. A grande preocupação era que a medida colocasse em risco a competitividade do polo industrial de Manaus. As alíquotas de ICMS passarão de 12% para 10% nos produtos em geral e ficariam em 7% para os bens de informática, o que poderia causar uma fuga de empresas do Amazonas. No entanto, os secretários da Cefaz e da Ceplan destacam que o projeto não deve trazer prejuízos à indústria local.
Para o deputado Serafim Correia, a matéria é complexa, mas acredita que o Estado está fazendo o acompanhamento necessário para que não haja perdas na economia amazonense. Pelas informações hoje divulgadas, as medidas até agora adotadas não prejudicam o Amazonas. Eu confio nos 2 técnicos, que são de carreira, são pessoas que dedicaram a sua vida inteira a estudar essa questão e vamos avançar, porque o Brasil precisa destravar esse nó do ICMS. O projeto segue para votação na Câmara dos Deputados e é considerada pelos secretários como um dos passos importantes para o fim da chamada guerra fiscal. Um levantamento feito pelo jornal O Globo sobre a queda no repasse de verbas federais a municípios administrados por políticos de oposição ao PT repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Bosco Saraiva, do PSDB, e Abdala Frache, do PTN, a medida pode resultar em prejuízos. No Legislativo Estadual, os dados apresentados pelo jornal O Globo com repercussão nacional foram citados pelos deputados pertencentes a partidos de oposição ao PT, da presidente Dilma Rousseff. O jornal apresentou o levantamento informando que cidades brasileiras que têm como chefes do executivo políticos de siglas partidárias que representam oposição ao governo federal viram nos últimos anos os repasses de verbas caírem. 2 exemplos citados pelo jornal foram Manaus e Salvador, na Bahia. É uma pouca vergonha. É o mínimo que a gente pode dizer dessa atitude da presidente Dilma, do governo do PT, que já está atrasando o nosso país há mais de 12 anos, e Manaus particularmente. 75 centavos por habitante, enquanto que São Paulo recebe R$ 27,00 por habitante, é uma vergonha e a população do Amazonas precisa ficar atenta a isso, saber dessa informação, tendo em vista que o povo do Amazonas deu uma votação maciça para essa presidente. É um absurdo, né? Fora os repasses constitucionais, que são de direito de todos os municípios, realmente o município de Manaus vem ficando de fora, em detrimento aos repasses de boa monta para municípios que são administrados por partidos aliados do governo federal. Os dados do jornal o Globo revelaram também que cidades governadas por aliados políticos da presidente Dilma tiveram aumento de repasses. 7 dos 10 municípios que receberam mais dinheiro do governo têm prefeitos que apoiaram a campanha de Dilma nas eleições. O prejuízo para quem vive em Manaus pode ser percebido no dia a dia. Obras de drenagem e pavimentação são as que mais deixam de receber investimentos. Nos últimos 3 anos, nós perdemos 95% dos repasses voluntários que o governo federal poderia e deveria ter feito para o povo de Manaus. Só em Manaus, diz o Globo, a verba caiu de mais de 34.200.000 em 2011 para R$1,5 milhão em 2014. O deputado Orlando Cidade defendeu em plenário a necessidade do Amazonas se tornar autossuficiente em alimentos saudáveis. Para o parlamentar, é preciso investir na piscicultura para melhorar a qualidade da alimentação do amazonense. Para Orlando Cidade, a piscicultura é a grande oportunidade para o desenvolvimento do setor primário do Amazonas. O parlamentar citou o exemplo do estado de Rondônia, que se tornou grande produtor de peixe. Rondônia, este ano, está engordando mais de 500 mil alevinos de pirarucu, dos quais grande parte foi vendida para o estado do Pará, para o Mato Grosso, para Tocantins e para o Acre. Então, Rondônia hoje está sendo o maior produtor de alevinos já de pirarucu. O parlamentar destacou ainda a produção crescente de pescado em Manacapuru e parabenizou o governo do estado pelas ações de apoio à atividade. E o Amazonas está se engatinhando. Esse ano se estima lá na produção em Manacapuru ultrapassar a ordem de 100 mil alevinos já para engorda este ano, aqui no estado do Amazonas, de pirarucu. E o tambaqui também está avançando. E com esse programa de governo, do governador José Mello, de implementar a piscicultura para produzirmos alimentos saudáveis, no caso o peixe, a mandioca, a agricultura familiar, a pecuária, o Amazonas, sem dúvida alguma, entrará nos quadros do agronegócio brasileiro. Segundo Orlando Cidade,
A criação de alevinos de pirarucu no município de Manacapuru se iniciou há 2 anos e já foi responsável pela produção de 100 mil alevinos da espécie. A meta para o próximo ano é de 1 milhão de alevinos, um aumento de 10 vezes na produção. E você vai ver no próximo bloco. Deputado Serafim Corrêa denuncia a demora na entrega de empreendimento comercial em Manaus. E mais, em visita de cortesia aos deputados, o embaixador do Peru no Brasil apresenta projetos para estreitar o relacionamento com os estados que compõem a Amazônia. O deputado Serafim Corrêa denunciou durante a sessão plenária de hoje a situação de mais de 150 pessoas que adquiriram um empreendimento comercial na zona sul de Manaus. Segundo os proprietários, a demora na entrega dos estabelecimentos já passa de 2 anos. Na manhã de hoje, a pauta que abriu a sessão plenária foi a denúncia do deputado Serafim Corrêa, referente à situação de mais de 150 pessoas que investiram em um empreendimento imobiliário empresarial no conjunto residencial Elisa Miranda e ainda não receberam o imóvel. O parlamentar afirmou que esse grupo de pessoas adquiriram lojas da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado e da Direcional Engenharia, com a entrega prevista para janeiro de 2013, mas até hoje não foi concretizada. O parlamentar disse ainda que está tomando providências junto à defesa do consumidor da Assembleia, presidida pelo deputado Abdala Frache, e órgãos ligados ao setor para que o problema seja resolvido. Eu levei o fato ao conhecimento da Casa, estou encaminhando à Comissão de Defesa do Consumidor, mas o fato é que Federação dos Trabalhadores da Indústria do Amazonas, Direcional Engenharia e Suframa devem uma solução a essas pessoas. Elas estão sendo enganadas, elas estão sendo empurradas com a barriga. Mais de 2 anos que elas deveriam ter recebido esses imóveis e ainda não receberam. Eu estou fazendo contato com a Suframa para que a Suframa se posicione publicamente, dizendo se ela realmente é a culpada, a responsável, ou se a responsabilidade não lhe cabe e, nesse caso, a quem cabe. Esta comerciante destacou as dificuldades enfrentadas por conta da demora na entrega dos imóveis. Nós já entramos com pedido na Suframa, pedindo explicações, querendo entender qual o problema da área não estar legalizada há 2 anos. E a Suframa não nos atende, não nos deu resposta. Nós pedimos uma explicação da Direcional, a Direcional também só joga o problema para cima da Suframa. Enquanto isso, as pessoas estão pagando prestações, né, relativamente a um valor alto pelo empreendimento, e ao mesmo tempo pagando aluguel para trabalhar em outros locais, né? Então estamos tendo uma série de transtornos. Os lojistas solicitaram ainda a participação na reunião do Conselho de Administração da Suframa, que será realizada no final deste mês, no intuito de buscar soluções para o problema. O deputado Augusto Ferraz apresentou requerimento ao Tribunal de Justiça solicitando a implantação do serviço de cartórios no Instituto Médico Legal. O objetivo é dar rapidez à emissão de certidões de óbito. Foi na manhã da última segunda-feira que o líder do DEM na Assembleia Legislativa, deputado Augusto Ferraz, esteve no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi recebido pelo corregedor da Corte, desembargador Flávio Pascarelli. O encontro foi para discutir a viabilidade da implantação de um cartório de registro civil no Instituto Médico Legal. A solicitação foi feita por meio de indicativo, aprovado na Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, a implantação do cartório 24 horas é para diminuir a burocracia e os trâmites legais para a emissão da certidão de óbito. O motivo de nossa visita foi integrar ao corregedor a indicação de nossa autoria, aprovada por unanimidade nesta casa, que solicita a instalação do serviço cartoral em sistema de plantão
permanente no Instituto Médico Legal, IML, e nas 5 zonas da cidade de Manaus, para emissão de certidão de óbitos, neste que considere o pior momento de familiares que dependem do serviço. De acordo com o deputado, o corregedor do TJ garantiu que a Corte vai fazer o levantamento sobre a viabilidade da implantação do serviço. Na manhã desta terça-feira, o embaixador do Peru no Brasil fez uma visita de cortesia à Assembleia Legislativa do Amazonas. O embaixador apresentou aos deputados projetos para estreitar o relacionamento com os estados que compõem a Amazônia. O embaixador do Peru no Brasil, Jorge Bayona, visitou a Assembleia Legislativa acompanhado do cônsul do país em Manaus, Augusto Souto. As autoridades foram recebidas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto. Segundo o embaixador, o Peru precisa fazer uma consulta pública aos estados do norte sobre projetos a serem desenvolvidos pelo país e que atingem a Amazônia, como a construção de um porto para o embarque e desembarque de produtos brasileiros no Peru. La infraestructura vial de comunicaciones entre Perú y Brasil. Tenemos nosotros ya una vía de comunicación que es la Estrada do Pacífico, que comunica la región del Acre con el Perú y el Océano Pacífico para la exportación de productos brasileños al Asia. Después tenemos otro proyecto que está en marcha, que es el eje Amazonas, que empieza en un puerto importante del norte del Perú, recorre por carretera cerca de 900 kilómetros y a partir de allí, en el puerto de Yurimaguas, comunicarse por ríos com o território brasileiro. De acordo com o embaixador, os projetos são importantes para a integração definitiva do Peru com o Brasil. A construção de uma rodovia também está prevista. É uma ferrovia que parte de Cruzeiro do Sul, entra ao território peruano e se dirige hasta el puerto de Paita en el norte del Perú. Esta ferrovía va a posibilitar el transporte de gran cantidad de mercadería rápidamente y a menor costo desde el interior de Brasil hasta el Océano Pacífico. Os deputados Belarmino Lins, Adjuto Afonso, Bi Garcia, Carlos Alberto e Sabá Reis também participaram do encontro. Os 25 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado rendeu homenagem no Poder Legislativo. A iniciativa foi do deputado Sinésio Campos. A sessão especial em comemoração aos 25 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado iniciou ao som do hino nacional. A iniciativa da homenagem foi do deputado Sinésio Campos, em reconhecimento aos relevantes serviços em que a instituição vem prestando à população do Estado, no que se refere à garantia dos direitos humanos e acesso à justiça. Defender o pobre, humilde, muitas das vezes não são lembrados. Então, a Defensoria Pública exatamente são advogados que se dedicam a atender os desvalidos. Muitas das vezes os marginais da sociedade. Né? Então eu vejo que a Defensoria Pública, nos seus 25 anos, vem prestando esse relevante serviço. E vou um pouco mais além. Os 50 municípios que estão inseridos já, a Defensoria Pública, verificamos o quanto de pessoas que jamais poderiam ter assegurado o que está na Constituição, o direito de ampla defesa ser assegurado. Então é motivo de louvor. 25 anos de Defensoria Pública, né? O Amazonas foi o segundo estado brasileiro que se efetivou e queremos que agora os 62 municípios tenham a presença da Defensoria. Esta defensora pública, uma das pioneiras na área, destaca os avanços e os desafios da profissão. O nosso interior ainda precisa de defensores e o nosso interior é carente e não pode colocar só o defensor sem uma equipe de apoio. Concurso público já foi um grande avanço, agora concurso para os estagiários também. E a informatização, a nossa parceria com o judiciário, que é muito boa,
Hoje nós somos respeitados dentro do judiciário, isso é muito bom. O presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor Elon Nunes, ressaltou o reconhecimento por parte do Poder Legislativo aos trabalhos realizados pelo órgão e o papel da classe junto à sociedade. É com muita satisfação que a classe dos defensores públicos recebe essa homenagem. Sobretudo porque vem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é a casa do povo, é a casa dos representantes do povo. E a Defensoria Pública, juridicamente, também exerce esse papel, que é representar o povo desassistido, o povo carente, trazendo ali o acesso à cidadania e o acesso à justiça. Então hoje há uma legitimidade maior, não é qualquer homenagem, mas os defensores públicos hoje sentem-se muito felizes porque recebem essa homenagem de quem tem legitimidade popular para reconhecer o trabalho que a Defensoria Pública tem feito ao longo desses 25 anos. Na ocasião, também foi lembrada a parceria da Assembleia junto à instituição na aprovação de projetos que beneficiam a categoria. As últimas conquistas legislativas de grande importância para a Defensoria passaram por esta casa com apoio de todos os deputados, como, por exemplo, o plano de cargos, carreiras e salários, a alteração na Constituição Estadual que concedeu ao defensor público a prerrogativa de iniciativa de lei. Enfim, foram conquistas muito substanciais que nós devemos aos deputados amazonenses, os quais revelam a sua profunda sensibilidade com a causa da Defensoria Pública, que em última instância representa a causa do povo pobre, do povo carente, do povo sofrido deste Estado. Participaram do evento Prefeitura de Manaus, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil e Tribunal de Justiça do Amazonas. A exigência do diploma para atuação profissional e a terceirização do mercado de trabalho foram os assuntos debatidos durante sessão especial que homenageou na Assembleia os jornalistas do Amazonas. O Dia do Jornalista é comemorado oficialmente no dia 7 de abril. Profissional que trabalha na coleta e na produção das notícias. Há 6 anos, esses trabalhadores vêm reivindicando a exigência do diploma para o exercício profissional. Erro histórico cometido pelo STF, que em 2009 derrubou a necessidade da cobrança do canudo sob o argumento de que a exigência da formação de 3º grau constituía prejuízo à liberdade de expressão. Para refletir sobre esse assunto e lembrar a importância dos trabalhadores da área da comunicação, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial de autoria do deputado José Ricardo. É importante que a Assembleia Legislativa realize eventos para homenagear esses profissionais tão importantes para a comunicação no mundo atual. Os meios de comunicação, principalmente impressos, mas televisivos, de rádio, todos precisam desse profissional, que é o jornalista. E é importante também essa questão da luta dos profissionais para ter o piso, a questão salarial é algo importantíssimo também, e a gente aqui apoia a luta dos sindicatos jornalistas. E agora, mais recente, uma decisão que cobra também, exige, no caso, o diploma, que o profissional de jornalismo. Na oportunidade, o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas aproveitou o discurso para mobilizar os profissionais na luta da aprovação da PEC 206 de 2009 no Congresso Nacional, que restitui o diploma para atuação jornalística. Como nós precisamos responder, a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos, somos 31 no país, estão, na verdade, num processo de discussão e de atuação dentro da Câmara dos Deputados para aprovação da nossa PEC, a PEC dos jornalistas, que é a 206/2012, no sentido de garantir que seja reconhecido essa atividade de jornalista e que possa ser exercida por profissionais que tenham formação de nível superior em jornalismo. Outro assunto ainda abordado na sessão foi a aprovação do projeto de lei que terceiriza o mercado de trabalho no serviço público e no privado. Os jornalistas são categóricos e dizem que a terceirização também prejudica os profissionais. Todos os profissionais precisam de uma qualificação. Por que não um jornalista também não precisa de uma formação profissional, de uma qualificação profissional? Ela é uma ameaça aos trabalhadores de uma forma em geral, e eu acho que, da forma como ela vem sendo colocada, ela acaba deixando a categoria sem força,
ela diminui o poder do sindicalismo, por exemplo. E esse é mais um complicador. Eu acho que a PEC precisa de um apoio maior de toda a classe precisa ser realmente mais unida para a gente consolidar essa importância do diploma, da formação do profissional. Eu acho que isso vai ser um retrocesso e a gente tem que se unir contra isso, tem que exigir sim o diploma, a gente precisa disso como qualquer outra classe profissional. Durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Jornalistas recebeu do Poder Legislativo uma placa comemorativa e 11 profissionais receberam diplomas pela passagem do dia. Deputado José Ricardo se posiciona contrário ao projeto de lei sobre a terceirização nos serviços público e privado. E mais, deputada Alessandra Campelo denuncia em plenária a situação dos esportistas amazonenses que não estariam recebendo o repasse do Bolsa Atleta. Veja no resumo de notícias. Na manhã desta terça-feira, o deputado José Ricardo se pronunciou contrário ao projeto que aprovou a terceirização no serviço público e privado. Segundo o parlamentar, a medida prejudica o trabalhador com a diminuição dos salários. A terceirização precariza o trabalho, ela desvaloriza o trabalhador. Na média, pelas informações que existem hoje sobre terceirização, os trabalhadores recebem menos. E muitas empresas acabam se envolvendo também no desrespeito à legislação trabalhista, não recolhendo obrigações trabalhistas. A deputada Alessandra Campelo denuncia em plenário a situação dos esportistas amazonenses que não estariam recebendo o Bolsa Atleta da Prefeitura de Manaus. A parlamentar disse que já enviou requerimento à mesa diretora da casa, solicitando informações do Executivo Municipal quanto ao problema. Em plenário, o deputado Sinésio Campos, do PT, se posicionou contrário sobre a diminuição da maioridade penal no país. O parlamentar afirmou não acreditar na eficácia da medida. A violência feita pelo menor, mas, acima de tudo, sendo vítima, muitas das vezes, é algo que esta casa ela tem que se debruçar. Chega de termos temas dessa natureza, pastor Carlos Alberto, somente tendo como ponto final a Câmara Federal. Eu entendo que a maioridade penal, ela deve ter como braço principal ouvir, principalmente entidades com mais profundidade, como a OAB, Ministério Público, as defensorias, os conselhos tutelares. Ao celebrar a passagem do Dia do Jovem, o deputado Carlos Alberto lembrou das dificuldades enfrentadas pelos adolescentes para ter acesso à educação. O parlamentar alertou que hoje são mais de 1.700.000 jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. E aproximadamente 3 milhões de adolescentes não saíram do ensino médio. A pesquisa foi elaborada pelo Observatório da Juventude, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Entre as causas de abandono escolar estão a violência familiar, a gravidez e a necessidade de trabalhar. São algumas das dificuldades que a nossa juventude no dia a dia enfrenta. Infelizmente, essa é a realidade. O dado mais alarmante é que o Brasil precisaria de 30 anos para alcançar 100% de jovens matriculados. Em comunicado de liderança, o deputado Dr. Gomes falou sobre a inauguração realizada pelo governo do estado da nova sede do CETAM. Na ocasião, o parlamentar destacou a importância de se preparar a juventude para o mercado de trabalho, gerando emprego e renda. O aumento no número de procuradores do Estado por meio de concurso público é uma das matérias do Executivo que está em tramitação na Casa. O líder do governo, deputado Davi Almeida, disse que o chefe do órgão deve comparecer ao Poder Legislativo para prestar esclarecimento. 2 novas mensagens governamentais devem entrar em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas nos próximos dias.
A informação foi repassada pelo deputado Davi Almeida, do PSD, líder de governo na casa. Em discurso no pequeno expediente, o parlamentar informou que o Executivo, por meio da mensagem número 17 de 2015, altera dispositivos da Lei 1639/83, que regula a Procuradoria-Geral do Estado. A ideia, segundo o parlamentar, é aumentar o número de procuradores. O provimento das vagas se dará através de um concurso público a ser realizado em 2017. Davi Almeida comentou que o Procurador-Geral do Estado, Clovis Smith, deverá comparecer à sede do Parlamento para prestar esclarecimentos aos deputados. Para falar mais sobre essa mensagem, explicar os motivos, falar sobre o concurso público, convidei pessoalmente a vir aqui nesta Assembleia o Procurador-Geral, Dr. Clovis, que amanhã, a partir das 10 horas, estará aqui nessa Assembleia, na sala de reuniões da Presidência, para falar e esmiuçar esta mensagem, a mensagem 17 de 2015. A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão responsável por prestar consultoria jurídica e representar administrativamente e judicialmente o Estado do Amazonas. A outra mensagem governamental enviada à Casa, de número 18 de 2015, é uma extensão da reforma administrativa realizada na estrutura do Executivo e pretende incorporar a unidade gestora do Prosamin à Secretaria de Região Metropolitana de Manaus. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Moradores de Coari cobram a atuação mais firme do poder público diante da crise sociopolítica enfrentada no município. Estado garante que a unificação do ICMS não vai trazer prejuízos ao polo industrial de Manaus. Defensores públicos e jornalistas são homenageados no Legislativo. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.